Olá, eu sou a Luísa aqui do canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, tem muito conteúdo bom aqui. Hoje a gente vai falar sobre como evitar brigas no casamento. Muitos casais têm vivenciado brigas no seu relacionamento e não sabem como evitar, não sabem como fazer para parar, não conseguem identificar suas próprias emoções e a emoção do seu cônjuge, né, do seu parceiro ali. Então eu quero pensar um pouquinho sobre isso a partir do comportamento que a psicologia traz e a partir das escrituras que a Bíblia traz, tá bom? Então, o que causa brigas no casamento? Muitas coisas. Um dos maiores disparadores de briga no casamento é a comunicação. É a falha na comunicação, a evitação da comunicação e a não escuta. Entrar na conversa já julgando o comportamento do outro sem realmente escutar o que o outro tem a dizer. E aí, o que favorece esse ambiente? Divergências de opinião, criações diferentes, né, de família, a criação familiar é diferente uma da outra, as crenças que a família traz é diferente uma da outra e você acaba trazendo isso, né, no casamento e não consegue criar a sua própria identidade enquanto casal. Você acaba espelhando no seu relacionamento atual crenças familiares, relacionamentos de origem, né? Família de origem, e não se percebe repetindo atitudes, repetindo comportamentos. E acaba não trabalhando o respeito à diferença, não trabalhando o momento do outro, não respeitando, né? Não consegue identificar as emoções dos outros, porque você não consegue identificar suas próprias emoções, e aí acaba desrespeitando o momento do outro. Porque às vezes é hora de falar, às vezes é hora de calar, e não se perceber nisso também gera briga no casamento. E infelizmente as pessoas têm uma tendência de transformar situações corriqueiras do dia a dia em monstros. E não consegue lidar com essas situações, transforma isso em grandes problemas. Não estou falando que não seja um grande problema, mas você pode olhar esse grande problema com um olhar simples, resolver de forma simples, ao invés de gerar mais conflitos, mais falta de comunicação e transformar esse problema num monstro. Então, a primeira coisa aqui que você precisa entender é que pessoas são diferentes. O seu cônjuge não é igual a você, a criação dele não foi igual a você, as crenças que ele traz não é igual a sua. Cada um tem uma construção social diferente, um olhar diferente da situação. Cada um percebe a situação, significa a situação de forma diferente. E respeitar essa diferença é muito importante no casamento. Mas você só consegue dar esse passo quando você começa a se perceber. Perceber suas próprias emoções, perceber o seu próprio comportamento, perceber as suas crenças que você traz da sua família raiz, né? E a partir dessa percepção, dessa autopercepção, você também vai melhorando sua percepção do ambiente. E uma das coisas que atrapalha, que gera muita briga no casal, muita gente traz isso, né, no seu relato, que no namoro é numa coisa, aí casou, mudou por completo. Mas na verdade não é que a pessoa mudou. Na verdade, a pessoa está mostrando a sua cara de verdade, está mostrando quem ela é de verdade. Por quê? Porque no namoro você está ali de forma pontual. No namoro você encontra, valeu e tchau. É diferente de morar junto. Quando você mora junto, você está ali convivendo com a pessoa em dias bons e dias ruins. No namoro, quando você está num dia ruim, você fala que não quer ver e está tudo bem. Agora, quando você está no casamento, quando você mora junto, é diferente. Você vê todas as faces da pessoa. E aí tem que saber, tem que aprender a lidar com a diferença. Porque às vezes a gente cria expectativa, quer que o fulano aja dessa forma e ele não vai agir. E aí acaba se frustrando. A gente acaba se frustrando porque esperou que o outro agisse de determinada forma. Mas a vida não é assim. E isso gera briga de casal. Se você não entender que o outro é diferente de você e não respeitar a diferença, vai gerar briga mesmo. Então é muito importante entender que quando você está junto com outra pessoa, quando você decide morar junto, construir uma nova família, casar, né? Você está construindo um novo lar. Você está ali num novo momento da sua vida. É uma nova história. Você vai
formular novas crenças, novas formas de estar no mundo. É olhar o que cada um traz da sua família e falar, isso daqui faz sentido pra gente hoje? Se não faz sentido, deixa lá atrás. E pensa juntos o que faz sentido para vocês. E aí eu trouxe alguns versículos da Bíblia para a gente pensar junto o que a Bíblia fala sobre a questão da comunicação do casal, a questão do conversar, do falar sobre, do respeitar. E aqui eu vou abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Se você tiver a Bíblia aí, você pode abrir. Se não tiver, é só me acompanhar. E fala: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E a gente tem uma dificuldade muito grande nos relacionamentos contemporâneos, né, nos relacionamentos atuais, que as pessoas, elas não são tardias para falar. Elas querem logo falar tudo o que elas pensam. E perdem o tato do momento. Porque às vezes não é momento de falar. E aí elas falam e se iram. E às vezes é o momento de ouvir. Às vezes é o momento de ser pronto para ouvir. E você pode perceber, pratica isso. Começa a ouvir mais e falar menos. Você vai ver que vai mudar a atmosfera do seu relacionamento. E se você não está conseguindo fazer esse movimento de ouvir mais e falar menos, começa a perceber quais são os gatilhos, né? Quais são os disparadores desse comportamento em você. Porque você tem tanta necessidade assim de falar tudo que você pensa. E pode ter certeza, quando você começar a ouvir mais e falar menos, você vai perceber mais o ambiente, vai se perceber mais e todo o seu ambiente vai mudar. Agora você pode abrir sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. E fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E a gente muitas vezes tem uma fala dura, uma fala pesada, uma fala que machuca. E que gera mais ira, gera mais raiva, gera mais ódio, gera mais mágoa. Não tem necessidade. Mas isso é tato, isso é autoconhecimento, isso é autorreflexão, autopercepção. Se você não se perceber assim, dessa forma, você vai continuar reproduzindo esse comportamento hostil, esse comportamento agressivo. E pode ter certeza, a partir do momento que você der uma resposta calma, serena, uma resposta branda, você vai perceber que as coisas vão mudar na tua vida. Em todos os seus relacionamentos, principalmente o relacionamento conjugal. E para terminar, você pode abrir sua Bíblia em Efésios 4:26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode até ficar irada, se irritar, mas não deixa isso fazer você pecar, não deixa isso ser um tropeço na sua palavra, né? Atrapalhar seu relacionamento. E mais importante, se for resolver alguma coisa, resolve naquele momento, tendo tato e respeitando o momento do outro. Veja se o outro está disponível para conversar. E se o outro não tiver, espera um pouco, mas não deixa passar muito tempo, porque isso pode gerar mágoa, isso pode gerar ressentimento. E aí você vai ficar com aquele pesar sempre. Vai ser difícil esquecer dessa ferida. Então tente sempre resolver alguma coisa ali naquele momento que aconteceu. Claro, respeitando a diferença e respeitando o momento do outro. Tenha tato, mas essa autopercepção você só consegue quando você começa a expandir sua consciência sobre você mesmo. E tudo tem seu tempo, você não precisa apressar as coisas, tudo tem seu tempo. E essa autopercepção, quanto mais autopercepção você tiver de você mesmo, melhor vai ser seu relacionamento conjugal, seu relacionamento no casamento e, consequentemente, todas as suas relações. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta aqui no YouTube e compartilha porque ele pode ajudar muita gente. Te vejo na próxima. Tchau!